Estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. Vamos estudar na noite de hoje, capítulo 11 do maravilhoso livro Ação e Reação, que é a nona obra da magistral coleção aqui do Amor Espiritual, e foi inaugurada à humanidade pelas mãos venerandas de Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz, trazendo ensinamentos extraordinários. Essa obra ela é um primor porque busca despertar na alma humana quem somos, por que passamos pelas nossas dores, por que passamos pelas atribulações, né? Ou porque somos felizes, né? Dando uma compreensão de que nós vivemos sobre a égide de uma lei do progresso, que é uma lei universal. Tudo progride no mundo. Progride o solo, progride a fauna, progride a flora, progride os planetas, progride as galáxias, que o homem progrediria. Então, todos nós estamos sob a égide dessa lei inderrogável, uma lei de Deus. Tudo progride. Até porque todas as religiões assim falam, por mais materialista que alguns possam ter esse pensamento, não pode acabar tudo com a morte. A morte acaba e não tem nenhuma consequência em nossos atos. Faz sentido isso? Não tem lógica. Porque não viemos aqui na Terra de férias, nem passar dias, viemos aqui de repouso, viemos aqui cumprir missões. Por isso que Jesus falava com muita beleza, e a gente colhe o que planta. É a lei da ação, da reação, do plantio e da colheita. As religiões apontam do mesmo jeito. Iremos, quando desencarnarmos, para mundos compatíveis tais que estamos. A doutrina católica fala de céu e inferno, a doutrina espírita fala nós iremos para mundos, outros, colônias espirituais, em estágio de renovação e transformação. Mas todas as religiões apontam que a gente vai prestar conta dos nossos atos. Então, entender isso é muito importante para a nossa alma, para a nossa compreensão. Porque se a gente compreender que todas as nossas ações, quer seja no campo da luz, do bem, do amor, ou no mal, da tristeza, da infelicidade, elas têm consequências, ora, se todos nós é algo íncito ao ser humano, o desejo da felicidade, entendendo felicidade como uma conquista, felicidade não cai do céu. Não é artigo que se compra no supermercado de quilo, de metro, não. É uma conquista. Você precisa fazer jus à felicidade. É uma conquista de cada um de nós. Então, precisamos bem aproveitar a oportunidade que temos e a cada encarnação, como diz a doutrina católica, é um estágio importantíssimo. É o meio para atingirmos os fins, ou seja, se aqui eu não venho de férias, eu venho cumprir missões, se eu cumprir bem minha missão, pratiquei ações no campo do bem, da luz, ora, eu vou colher os bons frutos, como dizia Jesus, mas se eu me endividei, cometi gravíssimos erros, equívocos, né? Também colherei os frutos apodrecidos e horríveis, que terá que ser quitadas as nossas dívidas, as dívidas que viemos a contrair, os males que fizemos terão que ser quitados, né? Dizia Jesus, o espírito mais sublime que veio, há mais de 2000 anos atrás, dizia muito bem ele que a gente tem que pagar até o último centavo, que está dentro da lei de Deus, da meritocracia, né? Porque se a gente cometesse erros gravíssimos, não tivesse uma consequência, como é que iríamos corrigir? Como é que iríamos progredir se cometêssemos erros, não tivesse nenhuma consequência? Por isso o dito popular que a dor ensina a gemer. Então, vai ter que acolher as dores que plantamos a alguém, as injustiças, as dificuldades, vão passar pelas mesmas dificuldades. De sorte, vivenciando a dor. Quando o amor é concitado e ela é ignorado, vem a dor reparadora para nos ensinar. Então, essa obra ela é magnífica por trazer essas informações. Ao receber a incumbência, André Luiz, de escrever essa obra maravilhosa, tratando desse assunto que é fundamental, é a vivência do Evangelho de Jesus, mostrando as consequências dos nossos atos. E ela é muito importante, porque qual foi o papel de Jesus quando ele veio? Ele foi o portador de Deus para trazer à humanidade o maior código de moralidade que a humanidade recebeu. Tudo está no Evangelho, é belo, é lindo, é maravilhoso, benevolência, indulgência, perdão, caridade, fraternidade, tudo é belo, e se praticado, redundará, sem dúvida nenhuma, no caminho luminoso do progresso e da felicidade humana. Então, a vivência desse Evangelho, os ensinamentos de Jesus são fundamentais para seguir nossa jornada na busca da felicidade. Então, esta obra, ela traz importantes considerações dessa lei da ação e da reação, dessa lei da plantio e da colheita, dessa lei do progresso. Né? A gente viu nos capítulos passados, quando André Luiz
mais hilário, ele comparece a uma colônia espiritual, como não é uma colônia, é um hospital-escola ligado à colônia espiritual nosso lar, nas regiões trevais, nas regiões infernais, é que ele queria exatamente, o papel foi exatamente colher informações daqueles que cometeram gravíssimos erros, deliberadamente, cometeram crimes, e foram atraídos, que todo mundo a sintonia, foram atraídos para lugares como aqueles, onde estão seus pares, os que cometem os mesmos erros, mesmos crimes, deliberadamente, por crueldade, brutalidade, ignorância, etc. E só tem para aqueles mundos. Então, André Luiz, ao comparecer esse hospital escola, ele vai, e ele analisou nos capítulos passados, a ambiência daquele ambiente dantesco, de dores superlativas, de dores terríveis, um ambiente onde o mal se propaga toda hora, porque é o sentimento daquela coletividade, é o mal, a crueldade, a brutalidade, da exploração, da violência, né? E aquelas criaturas estão exatamente colhendo o que plantaram no passado. Então, lá é um laboratório extraordinário para escrever uma obra como essa. Então, foi visto toda a ambiência, foi feito o trabalho dos benfeitores espirituais, que Deus não abandona nenhum dos seus filhos, mais que cometamos erros gravíssimos, diz André Luiz. Deus assiste o homem pelo homem. E sempre, não importa se cometemos crimes terríveis, sempre haverá alguém mais feliz que nós, que nos ama, que está lá, disposto, em nome de Deus, do Pai, a nos estender a mão para tirarmos do atoleiro que nós nos cometemos, dos abismos que nos cometemos. Então, é muito importante ter essas compreensões, né? Então, De Luiz foi lá, viu toda uma funcionalidade, qual é a metodologia, quando eles são resgatados, quando se cansam de sofrer, se começa o processo de arrependimento, começa o trabalho de renovação, são resgatados, a partir do resgate, serão tratadas as suas chagas, as suas sequelas mentais, dos graves crimes cometidos, das violências, do processo de educação, visando o retorno à carne. Porque as dívidas contraídas aqui terão que ser pagas aqui por uma razão muito simples. Porque quando a gente desencarna, a gente encontra, mas num ambiente dantesco como esse, de brutalidade imensa, como é que você vai se repactuar com alguém onde cada um sabe que cometeu contra o outro, que assassinou, que fez, enganou? Não tem condições. Na reencarnação, não. É uma bênção sublime, porque quando você vem, você esquece o passado. E tem as possibilidades, como pai, irmão, filha, etc., de recomeçar e criar laços de novo de perdão. Isso é muito importante. Então, a reencarnação é o meio para atingir os fins. Então, esse processo que se começa com o resgate no Hospital Escola como Moção, que é um posto avançado da colônia solar, começa esse trabalho de preparação, de reciclagem, de renovação, de transformação, não só dele, mas das criaturas com quem se desentendeu. O amor de Deus está aí, a beleza dessa sabedoria do Pai, é que, na verdade, ele começa a transformar essa criatura, mas também aquele grupo de criaturas com quem eles se entenderam no passado, para que nas reencarnações vindouras venham encarnar juntos, visando essa repactuação, visando o perdão, que é fundamental para que Deus deseje a felicidade dos seus filhos, que a gente se livre das coisas que nos aprisiona, transformemos os laços de ódio em aliança de amor e possamos seguir nossa jornada na busca dessa atitude, que é o que Deus deseja. Então, essa obra abordou isso, vimos coisas importantíssimas nos capítulos passados. Vimos casos como o de Antônio Olímpio, que foi resgatado, cometeu um crime grave contra dois irmãos, assassinando-os para ficar com a propriedade, né? E vimos a forma como ele foi abordado, o trabalho e o planejamento da equipe espiritual, visando a repactuação dele, o trabalho que foi feito em dois irmãos que o vampirizavam, que os exploravam, em função do erro que ele cometeu, processo de transformação, de renovação desses irmãos, visando a reencarnação vindoura, junto com a esposa Antônio Olímpio, o filho, visando essa repactuação. Vimos esse trabalho, esse processo que eu chamo de reengenharia espiritual, um trabalho magnífico de amor, que Deus estabelece para que todos os seus filhos, todos, nenhum se perca, como dizia no Evangelho, nenhuma ovelha será perdida dentro do rebanho sublime, né? Muito bem, feita essa pequena introito para compreender a beleza da obra, que está assistindo só esse capítulo, e convido quem, na verdade, tiver interesse em aprofundar, tem um site no YouTube chamado Canal CEM, da Sociedade de Estudos Espíritas de Natal, onde tem os demais vídeos do livro, os demais 10 capítulos, e mais quase 160 vídeos, desde o livro Nosso Lar até aqui, onde a gente estuda toda semana, tá bom? Então tá lá para quem desejar, só acessar Sociedade de Estudos Espíritas de Natal, canal CEM, que tem lá a lista de todos os vídeos. Começando hoje, então, o capítulo 11, chamado O Templo e o Palatório, vemos aqui um diálogo muito interessante de André Luiz e Olímpio, André Luiz e Hilário, um diretor da Casa Druso,
pedir instruções dele como continuar pegando apontamentos e informações para o livro que estou escrevendo sobre ação e reação. Diz assim, então, André Luiz: terminada a fase culminante do caso de Antônio Olímpio, aquele que matou os irmãos, e foi feito todo um trabalho, um planejamento. Por que fase? Porque, na verdade, eles foram resgatados, dois irmãos foram convencidos da reencarnação, começa meio dois irmãos e também obsidiável, cheio de ódio no coração, o processo de transformação, visando a reencarnação de todos eles. É uma fase, haverá as outras fases vindouras, que é a reencarnação de todos, o processo da reencarnação em si, e depois, quando nasceu, o processo de acompanhamento, porque cada espírito sempre tem alguém que o tutoriza, que é o tutor, é o amigo espiritual, ou o anjo da guarda, que é quem faz a sua tutoria, que orienta. Então, a gente já viu isso, inclusive, partindo a reencarnação de uma colônia espiritual ou da mansão com esse hospital, há um acompanhamento. Que acompanhamento? Esse monitoramento, visando que essa reencarnação seja bem sucedida para que o progresso dos espíritos aconteça. Então, é só uma fase que aconteceu. Interessado na continuidade do nosso estudo, que estude, gente, na preparação desse livro sobre ação e reação, pegar apontamentos. Hilário e eu, André Luiz Hilário, procuramos o diretor do hospital, Druso, que é o nome do diretor, que aconselhou solicitamente após ouvir, depois de colocarem que desejavam continuar e dar orientações. Disse então o diretor da casa: compreendo que a mansão, que é o nome do hospital, já em si já lhes fornecer elementos básicos e graves conclusões em torno da lei de ação e reação. Você foi visto demais ali vários casos, a ambiência, etc, etc, o tratamento, o planejamento, etc. Aqui, lá, naquela região infernal e no hospital, na maioria dos problemas, disse Druso, quase sempre encontramos os frutos, olha que informação interessante, concretos da ação. Que frutos são esses, gente? Jesus nos dizia que a gente colhe o que planta. Ou seja, se aqui a gente vem, a gente reencarna com o propósito de seguir nossa jornada, de repactuação, de aprender as lições, etc. E se a gente fale, quando a gente desencarna, vai colher os frutos que nós plantamos. É fácil entender isso, não é? A gente colhe o que planta. Se a gente vem aqui, planta as ações no campo do bem, da luz, da fraternidade, do amor, etc., quando a gente desencarna, vai para lugares compatíveis por sintonia, onde vivem as criaturas que têm o mesmo pensamento da gente. Mas quando ele diz aqui, ele está falando lá no hospital que está na região infernal, treval, ora, ali só tem frutos estragados, frutos brutalizados, o fruto do plantio, ou a reação da ação que cometeram. Os graves endividamentos, as grandes dívidas contraídas, né? Da ação. Então, aqui, o que vocês estão vendo aqui, esses sofrimentos superlativos, essas dores terríveis, é exatamente esse fruto. É a colheita do que eles plantaram lá na última encarnação, né? Junto de nós, disse Druso, é possível verificar naquele ambiente, de perto, a colheita. Colheita de quê? Desse fruto. De quê? Da reação, da ação que você fez lá atrás, né? Do sofrimento em suas fases difíceis e dolorosas. Que fase, gente? Nós já vimos, inclusive, que quando o espírito que comete graves crimes deliberadamente, portanto, é um fator de agravamento desses crimes, que chegam naquele ambiente, às vezes alguns passam décadas, séculos, cometendo ainda gravíssimos crimes, abusos, sofrimento aos outros, que continuam achando correto. Não estão na fase, essas criaturas, nesta fase, ele não pode reencarnar, ele não tem condições de sequer ser resgatado para um hospital como uma mansão. Por quê? Se eles viessem, e se fossem acolhidos, eles colocariam em xeque todo o trabalho do hospital, pela brutalidade que eles tinham, que eles teriam, né? Eles tinham, já vimos isso, né? Eles se encontravam e atrapalhar todo o trabalho, inclusive tentar resgatar, tentar, inclusive, tomar o controle do hospital. Então, nessa fase, não está em condições ainda. Ele precisa continuar a sua luta até o processo de renovação. Quando, na verdade, eles começam a cansar de sofrer, como Deus é Pai, misericordioso e bom, nunca falta assistência de nenhum deles, aí está no estágio de ser recolhido para um hospital como uma mansão, para começar o trabalho de tratamento mental das sequelas e o trabalho de educação visando o retorno à Terra, para quitar suas dívidas, tá? Então, a colheita, as fases, porque são várias fases. Fase da preparação, a fase da reencarnação, a fase do acompanhamento da reencarnação, são várias fases, né? E Sorrino disse, a região infernal permanece superlotada, disse ele, de conta madura. E que contas? Os débitos contraídos na última encarnação. São as contas. As duplicatas que estão lá penduradas precisam ser pagas.
Jesus falava que você pagar até o último centavo. Isso é muito compreensível, porque se a gente não pagasse as dívidas, os males que a gente cometeu, como é que a gente ia se sentir estimulado a renovar? Se os males que a gente comete não tivesse repercussão, como é que seria esse processo de transformação? Se continuar cometendo mal, não tinha consequências. E aquele dito popular é um fato, que a dor ensina a gemer. Então, o sofrimento vai transformando o homem gradativamente, não é? As contas maduras. Aqui a sovinice suporta os atrozes padecimentos, né? Como foi o caso de Antônio Olímpio, que matou os irmãos para ficar com a propriedade. O próprio caso contado por Ciro no capítulo passado, por o apego ao dinheiro e etc., cometeu graves erros, né? A sovinice, né? O crime defronta com todas as espécies de angústia, no remorso tardio. Por que remorso tardio? Quando o espírito comete erros gravíssimos deliberadamente, quando ele começa o processo de entender, e é o processo de renovação. O processo de renovação começa assim, gente. Enquanto você achar que está certo cometendo crimes de brutalidade, você não está na fase ainda de renovação. A renovação começa quando você começa a cair a ficha, você começa a sentir a culpa e o remorso. É sinal de renovação. Você já chora e etc, etc. Então, eu falo de remorso tardio, porque se tivesse compreensão, eu não tinha cometido crime. É tardio por isso. Então, é importante que haja o remorso para você começar a sentir o desejo de renovação. A angústia e o remorso tardio, e a delinquência responsável é surpreendida pelas trevas, que se lhes agrava as amarguras. Sim, os erros gravíssimos que você comete, você chegar lá, você vai estar num ambiente que esses erros continuam a acontecer. Muitos processos de escravização, de sofrimento, de brutalidade, de violência acontecem lá. É isso que ele está falando aqui. São agravados por esse sofrimento imenso. Você vai viver lá naquele ambiente onde estão seus pares, criaturas que pensam e agem conforme você, como você age, do mesmo jeito, né? Porque as coletividades dos lavradores culpados ali, lavradores, aqueles que plantam, né? Culpados pela plantação de tantos espinheiros, ou seja, aqueles que cometem crimes, plantam árvores espinhentas, né? Como é o caso dos espinheiros, que só dá espinho, não dá flores. Quem planta, na verdade, o mal não vai colher flores, vai colher espinhos, é ele que está dizendo isso. É uma figura de linguagem, né? Espinheiro não dispõe de coragem para colher o fruto envenenado da sementeira que se afeiçoa. Ou seja, muitos, na verdade, começam o processo de arrependimento, o processo de transformação, mas não se sentem encorajados, fortalecidos para enfrentar o processo de renovação, que será dor. Se ele cometeu crime e ele cometeu muitas dores, ele terá que passar pelo mesmo processo. É a lei de ação e da reação, né? É a colheita. Esse fruto de verão não tem coragem de enfrentar isso. É um processo. Por isso a importância desses espíritos serem recolhidos, passar por um processo de renovação, né? O tratamento das sequelas espirituais, em função dos seus graves erros, etc., dos sofrimentos que passaram, deixam sequelas terríveis, né? E o processo de educação de reciclagem visando a volta. É esse processo de reencorajamento para enfrentar a dívida que é dele, dívida que ele contraiu e terá que pagar. Ninguém pode pagar pelos erros dos outros. Essa é que é a questão. É isso que ele está falando aqui, não é? Desorientados, essas criaturas que estão nesse ambiente de sofrimentos atrozes, superlativos, desorientados e dementes, ou seja, embrutecidos, enlouquecidos, muitos deles, né? Sublevam-se, revoltam-se contra as flagelações que geraram no passado e caem na profunda rebelião do desespero. Essas criaturas que começam a ter compreensão dos males que cometeram, etc., entram num desespero muito grande, porque eles sabem que vão ter que reparar, vão ter que passar, não é? Então, muitos deles se revoltam. É uma fase complicada, até ser renovado devagarinho para ser um processo de transformação. Então, esse desespero e a religião e a rebelião são exatamente a prática e a vivência daqueles ambientes, regiões infelizes, regiões infernais, de dor superlativa, de brutalidade, etc. Segundo disse ele, a fala do ministro Druso, a fala do diretor Druso. Segundo, é fácil de observar em derredor, porque essa casa, a mansão, o hospital, está localizada na região infernal, então, ao lado dela é um ambiente dantesco, onde pululam essas almas infelizes, de brutalidades imensas, inclusive muitos deles, nós vimos nos capítulos passados, tentam assaltar a casa, tentam destruir, que essas criaturas embrutecidas, essas criaturas com o coração voltado para o mal, não desejam que ninguém livre das tormentas aqueles que estão sendo escravizados por ele. Então, eles querem destruir
os emissários da luz, porque eles querem mandar em tudo. É esse o processo, né? Então, eles tentam assaltar, tentam, atacam o hospital, etc. A gente já viu isso nos capítulos passados, né? Então, só, segundo é fácil de observar, ainda é redor de nossa casa, de ajuste e socorro, a casa é ajuste e socorro, é uma casa em nome de Deus, está lá para socorrer os filhos de Deus transviados em sofrimento, em brutalidade e angústia, né? Tudo, disse ele ao redor, tudo, em quase todas as circunstâncias, é sombra e conflito uniformes. Tudo que está ali é conflito. É uns tentando devorar os outros, é uns tentando embrutecer os outros, tentando escravizar os outros, tirar proveito, fazer o mal por a crueldade que eles estão com os corações voltados para isso. Isso que é chamado de região infernal, porque é isso mesmo, de treva, de dores, de espíritos profundamente brutalizados, endemoniados mesmo, né? Tudo é sobre conflito, uniformes. Assim como, está fazendo um vídeo de comparação, assim como o vasto campo incendiado, o campo que alguém toca fogo de propósito, por criaturas imprevidentes tocarem de propósito, sim, irresponsáveis, e tolerarem que cometeram fogo, a tolerarem compulsoriamente o fogo e o fumo, que é a fumaça, que lesaram a gleba. Aquele terreno incendiado vai sofrer graves consequências, mas eles estão ali e vão sofrer também. É exatamente, está fazendo uma comparação daquela região como uma terra que foi incendiada deliberadamente. Quem está lá naquela terra incendiada vai sofrer as consequências, né? Das próprias vidas. O que é que está dizendo? Aquelas criaturas que estão ali, eles estão colhendo o que plantaram no passado. Cruz o calor-se. Caminhou em direção à larga janela. Eles estão dentro da mansão, do hospital, que se abria para os nevoeiros exteriores. E mirou e olhou compadecido a triste paisagem que os nossos olhos conseguiram descortinar. E em seguida voltou para perto de nós, asseverando. Se aquele ambiente dantesco da janela do hospital se verificava. Aquelas paisagens, quando o sol e a lua adentram, que é formada por aquele ambiente dantesco, quase sem luz, de um ar intragável, pela energia condensada do ódio, do sofrimento daquela região. Já vimos isso. O fluido cósmico universal ele é moldável, ele se amolda ao sentimento que vive lá. Por isso, você está no ambiente de paz e de harmonia, você também tem essa capacidade de se a paz exalada pelas criaturas também tem um ambiente, cria um ambiente de harmonia, como o contrário também, né? Muito bem. Aí diz assim: ainda assim, será bom. Voltou para nós. Ainda assim, ele está falando qual a estratégia a seguir para eles continuarem no trabalho, pegando anotações para o livro. Ainda assim, disse ele, seria bom prolongarem o trabalho, vocês continuarem aqui na mansão, o trabalho em que se empenham, anotando os princípios da compensação. É importante também entender. O princípio da compensação, o processo da transformação gradativa em mais amplos setores. Se analisar como se dá esse processo da renovação aqui, as interseções e por aí vai. Neste sentido, consideramos de suma importância, disse Druso, as realizações em andamento na esfera carnal, ou seja, o que ele quer dizer com isso? Era importante que vocês consigam também acompanhar os casos de criaturas que foram recepcionados ou albergados da região infernal, tratados nesse hospital, encaminhados à Terra, para quê? Para a quitação das dívidas. Acompanhar como é que está sendo isso. Vocês estão conseguindo o trabalho de assistência, olha que interessante, né? Andamento carnal, como fatores determinantes do céu e do inferno, se na verdade eles vão ter condições de efetivamente cumprir as suas missões estabelecidas, quitar as dívidas ou não, se cumprirem e plantar as boas sementes para acender os céus, ou voltar para cá se não cumprirem, né? Nas pessoas que os procuram, razão porque aconselho os dois, a vocês dois, ao melhor aproveitamento nas atividades que vêm empreender o aprendizado sobre ação e reação, na zona de relações entre a nossa casa, o hospital e o homem comum não distante. Então, assim, seria importante que vocês acompanhassem as criaturas que vieram, foram resgatados, foram encaminhados para cá, reencarnaram, com um propósito de reparação junto àqueles que prejudicaram no passado, para ver como é que está acontecendo as consequências disso. Seria interessante, que é importantíssimo, é exatamente a lei de ação e reação. Cometeram graves erros, a dívida está madura, são encaminhados para quitar a dívida na terra, e o acompanhamento disso terá grandes ensinamentos também para esse livro, trazendo isso, né? Precisamos, precisamos reconhecer, disse ele, que todos criamos um destino. Você o que está dizendo assim?
Nós somos responsáveis pelos bem ou pelo mal que estamos colhendo agora. Nós somos responsáveis do destino. Se eu, na verdade, tenho dor e sofrimento em função do meu passado, só eu posso modificar isso, transformando-nos, plantando as coisas boas, fazendo as boas ações, transformando espiritualmente. Deus deseja de todos os seus filhos, não nos obriga, mas nos dá as possibilidades para tal. Por isso temos nossos tutores, nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, né? São conhecedores, criamos nosso destino, ou renovamos o destino todos os dias. Ou nós criamos um destino novo, ou renovando as mesmas coisas que cometemos no passado, todos os dias. E aqui, ou seja, naquela região infernal, ambiente, o exame de semelhante lição é mais vagaroso. Por quê? Diante das consequências e dos desastres que são chegados lá. É vagaroso esse processo. Porquanto, o nosso instituto, o hospital, mais se afigura como uma estação de chegada em que a culpa se movimenta com lentidão. O que quer dizer com isso, que é vagaroso? Porque depois de um processo de brutalidade terrível, de graves crimes acontecidos, o processo é lento. Alguns passam décadas, talvez passam séculos lá, séculos, para se começar o processo de renovação. Então, é um processo lento mesmo. E ele está dizendo que em relação da Terra é diferente, que normalmente você vai para cumprir uma missão, e o processo é mais acelerado no processo. A encarnação não se chega. Quem vive, dificilmente alguém vive um período de mais de 100 anos. O acompanhamento é mais dinâmico, está dizendo isso, né? Entre os espíritos encarnados, porém, disse ele, mais facilmente se nos revela o mecanismo da lei. Ou seja, você vai daqui com uma dívida imensa que você contraiu. Você vai lá junto com o seu devedor para tentar quitar, você vê isso esse mecanismo muito fácil de se entender. A dívida, a duplicata vai ser, o cartório vai ser protestado na terra. Você vai ter que pagar lá. É isso que ele está querendo dizer. Você vê como é que esse mecanismo se dá. Por exemplo, normalmente as pessoas que cometeram graves erros, assassinaram, etc., ou se suicidaram, por exemplo, voltam com graves lesões perispirituais nos corpos. Isso já é uma consequência importante, né? Está falando coisa dessa natureza, né? Através da qual, o mecanismo se revela, através do qual, também você vai estar na condição de pai ou de filho, alguém que prejudicou no passado, devolvendo a vida aquele que você assassinou. Então, ele disse, esses mecanismos são mais fáceis de se aferir na Terra, está falando isso, né? Através da qual vive a alma encarnada nas suas próprias edificações. Vocês vão ver isso dia a dia. Os inimigos do passado tentando se repactuar, mas os atritos são muito, porque, de alguma sorte, há uma reação muito grande, as energias são distintas, é um processo complicado e difícil, mas que é importante analisar. No vaso da carne, ou seja, encarnado, a planta da existência se desenvolve, floresce e frutifica. Lá é o campo do pagamento dessas dívidas. Lá é o campo dessa duplicata que for contraída, terá que ser paga. Os progressos que tem a possibilidade de estar lá. A morte fisiológica, segundo ele, lá essa planta é feita, e essa planta, conforme ela venha a ser tratada, o adubo foi colocado, o amor, etc., vai dar bons frutos, ou não, né? Então, a morte, você vem, passa aqui para cumprir uma programação, todos nós estamos passando, para quitar nossas dívidas e aprender o que não aprendemos ainda. A morte fisiológica realiza a ceifa. O que é isso, a ceifa, gente? A colheita, não é? Você vem aqui para quitar. Planta, faz os seus plantios. Como é que foi o plantio? Conseguiu repactuar? Conseguiu aprender as lições que você devia aprender? Conseguiu se entender com o que você entendeu no passado? Quando você desencarna, você vai ser a colheita. Quais são os frutos? Envenenado de novo? De luzes? Olha aí. Em nosso mundo, disse ele, o diretor do uso, temos, desse modo, a seleção natural dos frutos. E nosso mundo está falando, naquela região dantesca, no mundo espiritual. A seleção desses frutos. Como é que vai ser a seleção? Colheu bons frutos? Colheu maus frutos? No mundo espiritual vai acontecer isso. Se você, na verdade, veio, se iluminou, se renovou, você vai para um lugar compatível às criaturas que estão naquela faixa. Se iluminou, praticou bem, amor, perdoou, etc. Você vai para um lugar compatível com então, as criaturas que agem como você. Se você não, na verdade, cometeu outros erros, endividou de novo, vai para um lugar compatível, onde estão aquelas criaturas que conformidade com o seu erro, com a região de sofrimento, para aprender. É assim. Ele está falando da seleção dos frutos, é isso que ele está falando, né? Os raros, né? Raramente alguém vem aqui, cumpre sua obrigação na sua eternidade, volta para casa justificado.
felizes por terem cumprido sua missão. Ele fala assim, ó, os raros que se mostram aprimorados, que transformaram, se renovaram, etc., são conduzidos à lavoura da luz divina. Aqueles que conseguiram se iluminar, perdoar, plantou bem, colheu, fez caridade, fraternidade, amor, perdoou, enfim, né? Plantou a boa semente, preparou bem o terreno e colheu o bom fruto, né? Conduzido à lavoura da luz, quando desencarna para lugares compatíveis estão aqueles seus pares, nos planos celestiais, para mais ampla ascensão do grande futuro. O processo de ascensão, na verdade, ele é ilimitado, dependendo do estágio ou da disposição do lavrador de plantar as boas sementes, né? Todavia, disse ele, são raros aqueles. A massa esmagadora, a grande esmagadora, é um perfil do planeta de expiações e provas como o nosso. A grande maioria dos que vêm para cá são réprobos, cometeram graves erros, nós todos, né? Ou cometemos gravíssimos crimes e erros que viemos aqui para reparar esses erros, né? Para espiar, pagar, ou as provas, aprender as lições que não aprendemos ainda. A grande massa esmagadora dos que chegam deteriorados ou imperfeitos estaciona no celeiro de sombra, nas regiões inferiores, nos umbrais, ou nas trevas, dependendo do estágio em que nos achamos, à espera do novo plantio nas leiras do mundo. Novo plantio é nova reencarnação, que é o método de Deus, que nos dá o meio para atingirmos os fins. Ou seja, reencarnaremos tantas vezes quanto seja necessário para que não sair de seguir. Nossa jornada, afinal de contas, em Jesus, nós somos deuses. Deus em potencial, obviamente, onde a gente vai gradativamente se renovando, se transformando, afinal de contas, a gênese de Deus está em nossos espíritos, somos filhos de Deus, somos herdeiros dele, né? É assim que funciona. É que cada criatura, diz Druso, transpõe os umbrais do túmulo com as imagens em que em si mesmo plasmou. Ou seja, todos nós vamos com a bagagem e conseguimos trabalhar aqui. Se tivermos a felicidade de plantarmos um capital, aquele que Jesus falava, que a traça não come, ferro não corrói, do bem que a gente fez, vamos com essas energias boas, e é o capital com quem se apresenta, e onde teremos o direito de ir para a morada conforme o estágio que nós estamos, que está dizendo, né? Ou mal, e vais até do lugar onde está o mal. Utilizando os recursos do sentimento, que está em nosso coração, do bem e do mal, da ideia que desejamos fazer, e da ação que a vida lhe empresta, irradiando as forças que acumulou no espaço do tempo terrestre. É exatamente isso, é a ceifa, né? A colheita, né? Queremos, pois, disse Idoso, seja oportuna a observação do assunto entre as almas encarnadas, aqueles que desceram a carne, estão lá reencarnados, para cumprir suas missões. Vocês vão ver como é que está sendo dando isso. O encontro com aqueles que nos entendemos no passado, as possibilidades estão sendo aproveitadas ou não. Será importante para o livro, pegar a ponta do livro, para que se lhes enriqueça a experiência. Então, vocês já viram aqui as consequências, disse ele. Consequências aqui das criaturas que desencarnam e vêm para cá. É importante observar também como se dá a turma que volta para pagar a dívida, tá? Orientando nesse sentido. Será importante para entender a lei de ação e reação. Druso pronunciava-se com afabilidade e tristeza, não obstante sorriso. Como sempre encantado, disse André Luiz, comentando com a sua personalidade dificilmente abordável no conjunto, silenciei, acatando-lhe as manifestações, mas Hilário perguntou, escuta, Druso, diretor, o que é que você aconselha, né? O que é que o senhor sugere para a gente fazer quando esse trabalho? Como é que se deve fazer? A fim de que possamos, nossos estudos, que estudarmos o estudo, a que se reporta, do plantio, da nova, do recomeço, né? Então, Dus respondeu, olha, meu amigo, possuímos sempre renovado material de consulta no templo e no parlatório exteriores de nosso domicílio. O que ele está dizendo com isso? Aqui mesmo, no hospital, mansão, tem aqui um local, um templo de orações e de preces, também um parlatório, as pessoas falam, etc., onde o serão tem uma compreensão disso, porque aqui as preces são estabelecidos, pedidos de rogativa para aqueles que estão lá. Ou eles mesmos devem ter que pedir socorro, pedir ajuda. Lembra-se que as criaturas que reencarnam a partir, por exemplo, do hospital da mansão, eles terão, o pedido de ajuda deles vai terminar lá. Haverá socorro da mansão para socorrê-los. Com que propósito? Para que essa reencarnação seja bem, seja exitosa.
Então, ele diz, ó, se vocês forem lá ver como é que estão as preces são ditas dentro lá, os pedidos de socorro, vocês vão ter uma compreensão, mais ou menos, como é que está a situação lá de cada reencarnação, a partir daqui da região infernal. Olha que coisa interessante. Muito bem. Exteriores, tal, no templo e no palatório, exteriores, que é logo na parte de fora do hospital, usualmente frequentados por irmãos de nosso plano físico, em desdobramento, provisoriamente ligados, e quando a gente dorme, na verdade, dorme nosso corpo físico, o nosso espírito desdobra, né? E alguns vão até lá em busca de socorro, da habitação corpórea por influência do sono, bem como pelos companheiros desencarnados que vagueiam em torno da mansão, ou seja, habitantes daquela região de dor e sofrimentos, a caça de reconforto. Então, há dois perfis: os perfis daqueles que buscam socorro para os que estão encarnados, e mesmo aqueles que estão lá desencarnados, que estão no processo de renovação, que buscam também, através do palatório, preces, ajuda, processo de renovação. Interessante, né? Esse ali vocês vão conseguir entender muita coisa para vocês colocar no livro sobre a sua reação. Muitos deles, disse Druso, estão ligados ao nosso santuário, olha aí, pelo fio da reencarnação. Quais são esses? Aqueles que foram socorridos pela mansão e foram reencarnados a partir da mansão. Eles estão ligados pelo fio da reencarnação, porque compete à mansão acompanhar o processo da reencarnação deles. Ou seja, fazer uma espécie de acompanhamento visando essa encarnação ser exitosa. Enquanto muitos outros chegam até nós em busca de socorro. Preces chegam. Lembra lá no livro maravilhoso Entre a Terra e o Céu, que mostra que toda prece ela tem repercussão? Quando a prece é feita, alguém, em nome de Deus, capta, pede as providências. Ele também tem um departamento aqui da mansão que faz esse mesmo processo. Está dito lá no livro, e aqui é o mesmo processo. Dispomos aí de atendentes, olha aí. Existe uma equipe da mansão do hospital só encarregada dessa tarefa, de recepcionar essas preces para dar providência. Quer seja daqueles que foram reencarnados pela mansão pedindo socorro, para ajuda, para continuar a sua reencarnação, que estão correndo risco, ou outros, né? Ou outros pedidos de ajuda que também são coletados, e como, na verdade, ela é uma casa de Deus, alguns que estão sob a competência da casa, que podem ajudar os trabalhadores, se encarregam de coletar essas informações, esses pedidos, para dar consequência. Diz lá o Evangelho que todo pedido tem consequência. Pedir, está no Evangelho, pedis e terei o retorno. Diz lá o livro Entre a Terra e o Céu, toda a prece ela tem repercussão. Alguém podia perguntar, bom, a gente consegue tudo o que quer? Nem sempre é uma questão muito simples. Muitas vezes a gente pede aquilo que não estaria bem, não traria resultados positivos. Muitas vezes só pede carro, dinheiro, riqueza, e nós estamos preparados, às vezes, para ter essas coisas. Deus, que é Pai misericordioso e bom, e sabe quem somos nós com as nossas deficiências, nos dá aquilo que vem nos ajudar a progredir, a avançar. Mas que as preces em repercussão todas têm, né? Então, dispomos aí de atendentes numerosos que coletam as reclamações, as preces, e registram os problemas para orientarmos com segurança o nosso esforço de paz e cooperação. Ou seja, lembra que ali é um ambiente de Deus, dos emissários de Deus, da luz, que estão para ajudar os seres sofredores. Então, todo pleito que chega terá repercussão, serão encaminhados para departamentos adequados, quer seja ajuda ao que está encarnado lá para enfrentar a sua dificuldade, quer seja uma outra tipo de cooperação, ou de paz, mas haverá sempre repercussão ou resposta a essas preces. É interessante assim que os amigos se incorporem. É interessante você, André Luiz e Hilário, vocês se incorporem nesse trabalho, essas equipes de trabalho lá que coletam essas informações. Durante alguns dias, as nossas equipes de serviço, colaborando conosco, vão lá ajudar e relacionando apontamentos diversos para o livro. Um duplo proveito. Ou seja, além de ajudar na tarefa, serão úteis, também pegaram apontamentos, serão úteis para entender a lei de ação e reação. Olha que informação bacana. Não podemos contar com a ajuda de Silas, indagou Hilário, referindo-se ao companheiro, cuja presença para nós significa alegria e coragem. Lembremos que Silas foi o assistente em que participou de todo o planejamento do resgate do projeto de reencarnação de Antônio Olímpio e dos irmãos. Lembra dos capítulos passados? Muito bem.
Aí a pergunta, será que ele podia contar com Silas? Essa foi a pergunta, para nos acompanhar. Então, Druso contemplou de maneira expressiva e comentou: olha, não fosse o objetivo das informações que vocês estão aqui, ou seja, se não fosse um objetivo tão nobre de pegar apontamentos para escrever um livro, que vai ser muito importante para orientar os encarnados, o despertar, se não fosse isso, né? E certo, não nos seria possível permitir que Silas tutelasse a colheita de seus ensinamentos e acompanhasse vocês. Ele explicou por quê. Sabemos, contudo, que o trabalho em andamento se destina, o que André Luiz e lá estão fazendo, a coleta de livros, sabemos, explicando, sabemos que o trabalho em andamento de vocês se destina à instrução, à orientação, à educação, para a esfera dos companheiros encarnados. Encarnados somos todos nós. Eles estão estudando agora. E semelhante tarefa nos obriga a considerar-lhes a petição. É de uma importância muito grande, e ele sabe disso. Druso sabe, porque Druso recebeu André Luiz e Hilário na mansão, que foi enviado, eles foram enviados pelo Ministério do Auxílio, lá de nosso lar. Que o ministro Clarence é o tutor de André Luiz. Lembra que, a mansão é um hospital-escola do nosso lar, é um posto avançado. Então, eles vieram com uma missão importante de lá, determinada do nosso lar. Eles sabem a importância de uma obra como essa sobre a lei de ação e reação para nós encarnados, fazer repercussões dos nossos atos bons ou maus. Está dizendo isso. Portanto, eu vou atender por essa razão, explicando, né? Realmente não lhes convém qualquer perda de oportunidade de tempo. O tempo de vocês é muito importante. Vocês estão aqui para fazer colher material para um livro muito importante, o Determinação de Clarence. E embora sejam atualmente enormes as responsabilidades de Silas em nossa casa, Silas tem grandes trabalhos, grandes tarefas a cumprir, é muito atarefado, não vejo como privá-los do companheiro, que, sem dúvida, é aqui depositário imediato de nossa melhor confiança. Estão solicitando a ajuda de um assistente muito qualificado, tem muitas tarefas, mas a tarefa de você é tão importante que eu não tenho como negar esse pleito. Logo após, enquanto mergulhávamos em silenciosas considerações acerca do serviço, do seguro serviço de inteligência, com que o Druso nos seguia a meta, Silas foi chamado à nossa presença, recebendo recomendações do diretor da casa, no sentido de prestar a assistência precisa. Druso e Silas conversaram, tem uma conversa entre eles. Segundo ele, não teve condições de ouvir todas as questões, posição, não deu para perceber. Mas terminada a conversa, o colóquio entre Silas e Druso, né? Terminado o atendimento, Silas marcou o horário exato que nos cabia efetuar o reencontro. E com isso, a nossa entrevista com Druso, o governador da mansão, o diretor do hospital, foi encerrada. No momento previsto, marcado para uma hora aprazada seguinte, Silas veio procurar-nos solícito. Íamos visitar o templo da mansão, ou seja, aquele local onde as preces serão realizadas, que ficam do lado de fora da mansão, na parte de fora, a parte de sair do hospital, mas fazia parte do hospital. Atravessamos longas filas de corredores, que através de pequena janelinha tivemos acesso a um vasto recinto iluminado, que é exatamente o templo. Assinalava-se o ambiente, é uma grande capela. Conhecemos no mundo da carne, né? De face voltada para o exterior, estava lá naquela capela, naquele templo, uma cruz de material radiante e argente, ou seja, prateado, sobre alva e simples mesas, uma cruz cor prateada em cima de uma mesa, voltada para a parte exterior, para a parte de fora do templo, né? Ela não era voltada para a parte da frente. Encostado no centro do fundo, era o único símbolo religioso ali existente. Olha que coisa importante. Lembra que é um local de oração, mas para não dar a ideia de que ali era uma religião A ou B ou C, não. A única coisa que tinha era uma cruz, só. Não tinha estátua de santo, nem fotografia, nada disso. Era um local ali, para um culto ecumênico, digamos assim. Todas as religiões poderiam lá utilizar, para não dar ideia ou haver alguma dificuldade de alguém que era de uma religião ou outra não ir lá. Até porque a gente entender o seguinte, esses ambientes, todas essas instituições espirituais, em nome de Deus, não há uma religião específica, não tem sentido imaginar assim, não.
As grandes almas cuidam e vibram e desenvolvem o trabalho para a materialização do Evangelho de Jesus. Essa é a religião das almas sublimadas. Essa questão de ter religião A, B ou C, ou achar que é melhor, isso é coisa da gente, nós somos imperfeitos. As almas sublimes são assessores e buscam viver o Evangelho de Jesus, são ensinamentos celestiais, e pronto. Vocês aqui, ó, não. Não colocou que é uma cruz. Eu vou até explicar por quê. Mas de todas as paredes laterais, assim, tinha tipo uma capela grande, as paredes laterais, disse ele, todas as paredes laterais a se caracterizar por brancura e neve, tudo muito branquinho, né? Distinguiu pequenas reentrâncias esculpidas em forma de nicho. Pequenas entradas, como se fossem umas aberturas, um mini capelinho, tipo uma parte da parede, um buraquinho, etc., uma parte, nicho, né, na parede, né, disse ele. Nichos. É, é, Branco de Neves, reentrância comunista. A luz dominante na casa, no templo, casava-se de encantadora maneira com a melodia cariciosa a ressoar docemente no corpo da nave. Ou seja, naquele ambiente, naquela capela imensa, tinha os nichos, tudo muito branquinho, uma luz extraordinária, uma luz e uma música muito suave, muito harmoniosa, muito bonita, transmitindo paz. Aí diz André Luiz, que mãos invisíveis conduziu a música veludosa, eterna, que nos inclinava à reverência e à meditação, ou seja, aquela luz e aquela maravilhosa e aquela música era algo muito cativante que tocava o coração dos que estavam ali. Aí só, mais de 200 de entidades diversas estavam naquela capela, então é um lugar grande, formando piedoso conjunto, em fileiras quase do mesmo número. Ou seja, cada nicho daquela tinha um monte de entidades espirituais que estavam lá, cerca de 200. Postava-se em prece ante os nichos vazios. Pessoal, é importante entender. Lembra que, como falou, que era importante estudar os caduendes encarnados, que alguns desses reencarnados na Terra, no complicado, iam em desdobramento espiritual na hora do sono lá, fazer prece, pedir socorro e ajuda, ou muitos mesmo desencarnados que iam pedir, iam interceder, pedindo aos benfeitores espirituais que ajudassem aos que estavam encarnados na Terra, especialmente aqueles que foram reencarnar a partir da mansão. Então, aquele grupo de cerca de 200 lá dentro daquela capela, estavam lá, né, todos fazendo prece. Todos fazendo prece. Não sei que estranha emotividade me tomou a alma de Sandé Luiz toda. Ou seja, ele entrou naquele ambiente onde tem 200 pessoas orando, imaginei. Fazendo prece não é fácil. A ambiência dessas orações, os pedidos de ajuda, os pedidos de amor externado naquelas energias, naquelas preces, aquelas orações, isso cria uma ambiência extraordinária. Lembrando que aquele ambiente está impregnado por esses sofrimentos daquelas criaturas que rogam a Deus, aos benfeitores espirituais de ajuda aquela criatura, mas também uma energia de muita positividade, que todos vão lá envolvidos numa fé muito forte. E essa fé fica posta. Esse ambiente onde se realiza prece, orações, estão impregnados por uma energia muito interessante. Por isso que quando entra numa instituição espírita ou entra numa igreja católica, na igreja evangélica, há um ambiente de paz, porque ela está impregnada com essas energias, com as orações de fé muito forte que foi feita ali, muitas energias. Então, André Luiz, quando entrou, sentiu uma emoção impressionante, porque estava impregnado por essa energia. Além das preces que estão sendo feitas naquele momento, tinha as energias das preces outras, que era feito 24 horas ali. Não sei que estranha emotividade, não. A fé simples da infância, disse André Luiz, reconquistaram o íntimo. A fé aflorou. Eu lembrei de minha mãe colocando a oração nos meus lábios. Você lembrou desde que a mãezinha dele ensinava as primeiras orações quando era pequenininho, ia fazer a oração dele para dormir, uma prece. Como se as vibrações daquela hora fossem abençoada chuva, a lavar-me todos os escaninhos do espírito. Esqueci por instantes minhas velhas experiências da vida para somente pensar no Supremo Senhor, nosso Deus e Pai. Ele entrou num clima de emotividade muito grande, que era exatamente aquela somatória daquelas energias que estavam naquele ambiente, né? Disse ele, lágrimas, a emoção
ter sido tocado por aquelas energias que estavam ali latentes, lágrimas quentes desciam a face. Começou a chorar, né, de emoção. Quis algo perguntar a Silas, bondoso, contudo, naquele primeiro contato com o santuário externo da mansão, nada consegui fazer senão chorar. Ele não conseguiu sequer falar, a emoção foi tão grandiosa, só chorando. E por isso mesmo, embora pudesse controlar a expressão verbalista, falar, para que a palavra não fosse escapar desordenadamente da boca, contemplava a luminosa cruz que estava lá, prateada, entre respeitoso e comovido. Recordei, então, o mensageiro divino, recordou Jesus, que utilizara em sacrifício a cruz, né, para traçar-nos o caminho da vitoriosa ressurreição, porque a morte não existe, o Espírito de Deus, Jesus surgiu logo depois que ele foi assassinado na cruz, né? E repeti no hino da alma. Ele fez um Pai Nosso com toda a emotividade, sentindo a energia que pululava naquele ambiente. Vi naquela cruz que tinha uma simbologia do sacrifício de Jesus, sacrifício feito em nome da humanidade. Jesus sacrificou pela humanidade, deixando o seu exemplo, né? Depois depois da sua ressurreição, que ele se materializa e passa 40 dias lá com os apóstolos, orientando eles para seguir sua jornada de ensinamentos, né? E ele fez um Pai Nosso com muita emoção, como ele está aqui narrando, né? Fez um Pai Nosso. E quando terminou, foi o Pai Nosso, disse ele. Reparei em Silas, o assistente estava lá. Ele olhou se Silas também estava acompanhando os menores movimentos, né, interiores daquele ambiente, porque ao terminar a prece dominical, o Pai Nosso, disse-me afetuoso, ou seja, está dizendo que Silas também estava acompanhando o mesmo sentimento dele, fazendo o mesmo Pai Nosso, mental, né? É verdade, André. Ele captou o pensamento de André Luiz e disse: é verdade, André. Raros conseguem penetrar este ambiente sem se escudar de oração. Quando você chega aqui, o ambiente é tão convidativo, é tão emotivo, que a gente tem que entender um local sagrado, que a gente entra em oração de agradecimento a Deus por estar aqui presente nesse ambiente e tantas energias benfazejas. E ele, lanceando o olhar sobre Hilário, disse André Luiz, companheiro, que igualmente enxugava lágrimas espontâneas, como a incluí-lo no carinho das observações que exteriorizava, continuou. Este pequeno campo, disse Silas, de pensamento está sublimado pela compulsão, o arrependimento das cometeres do crime, cometeres essa compulsão, e pela dor de milhares. Aqui são solicitados, pedidos a Deus para lutar contra as suas imperfeições, ou para lutar, pedido de mães, pais, familiares e amigos, para ajudar aqueles que estão no momento de muita dor, angustiados, encarnados ou desencarnados. Esse aqui é um ambiente onde isso tudo está posto, né? Essas energias estão postas. Incontáveis legiões, disse Silas, de almas edificadas no sofrimento e na fé, por aqui hão passado, por isso é impregnada as energias daquele ambiente, em pranto de arrependimento, ou de esperança, de gratidão, de angústia. Tudo essas energias, o arrependimento é que eles conseguiram se arrepender e chegar à iluminação, à compreensão, então, no processo de redenção, né? De gratidão, aqueles que se agradecem a Deus por isso, ou aqueles que estão trazendo a angústia dos seus entes amados, que estão pedindo a Deus por ele, né? Nosso templo interno, disse Silas, vocês devem lembrar, em capítulos passados, foi visto que existe um templo interior da mansão, do hospital, onde lá são realizadas 2 ou 3 vezes por semana orações, onde são trazidos os processos das almas, são recolhidas, para ser dado direcionamento. Esse local é destinado a ver as conexões da direção da casa com as entidades mais elevadas, onde recebem, por exemplo, você deve lembrar, do ministro de nosso lar, que se materializou lá para ajudar a apreciar os processos dos quais o processo de Antônio Olímpio estava posto, para as direções que seriam dadas nas reencarnações deles, para apreciar. Então, aquele ambiente no tempo interior, onde será feito isso. É o ambiente dentro da casa, do hospital, onde há conexão com os seres sublimados, diferente desse lá de fora. Aqui, o nosso tempo interior, de cujo serviço vocês já participaram, funciona como se for o coração de nossa casa, quer dizer, lá a conexão com o sublime, com o alto,
o nosso lar, enfim, que é a supervisão. É o coração. Enquanto que este, da parte de fora, santuário exterior, é o símbolo das nossas mãos impressas, onde as pessoas vão rogar a Deus, aos benfeitores espirituais, ajuda para si próprio ou para outros, no sentido de que sejam beneficiados, as intercessões, quer seja pedindo socorro para eles próprios ou para outros. Apontando as criaturas que oravam, Silas, em silêncio, onde é que oravam, ante os altares despovoados, os adornos, ele falou que altares despovoados que não tinha imagem, não tinha fotografia, nada. Aquele ambiente era um ambiente para que todos os religiosos pudessem orar. Então, quer dizer, apontando para os que oravam em silêncio, aqueles altares sem adornos, ousei perguntar de André Luiz a Silas, o que significa no recinto a imagem da cruz e estes ninhos? O que significa essa cruz como um único objeto que tem ali, que liga alguma coisa ao divino, e os nichos vazios, onde as pessoas iam lá orar? É a pergunta. Silas esclareceu, sem demora. A cruz recorda, André, a todos os visitantes que vêm aqui orar, que o Espírito de Jesus, do nosso Mestre, aqui se encontra presente. Não obstante estejamos nos abismos infernais, mesmo nos abismos infernais, na região de dores profundas, regiões trevosas, Jesus está presente, na qualidade de governador espiritual do orbe, e como do planeta, e como o enviado de Deus para gerir essa grande escola chamada Terra. Jesus está em todos os cantos, não só na região celestial, mas também onde há dor e sofrimento, buscando resgatar cada uma daquelas ovelhas perdidas, como está no Evangelho. E os nichos, a cruz é por isso. E os nichos vazios dão oportunidade a que todos se dirijam aos céus segundo a fé que abraça. Por isso não tem nenhum adorno, não tem nenhuma imagem, não. O senhor vem aqui, vai lá, fez sua prece, não importa a religião, não importa a oração, se como ele vai fazer, se de joelho, de pé, não importa. É para isso. O objetivo é cada um vem aqui para a sua prece, direcionado à entidade que tem reverência. Até que a alma obtenha a sabedoria infinita, disse ele, nosso processo evolutivo, é indispensável o caminho na longa estrada dos símbolos de alfabetização e da cultura que eu dirijo na senda da elevação intelectual. Assim, como é que pode, na verdade, evoluir sem o conhecimento? Então, o conhecimento é fundamental. O conhecimento é absolutamente fundamental. Você foge da ignorância buscando o conhecimento convencional. Ele está dizendo isso. E até que atinja o infinito amor, é absolutamente necessário partir as longas rotas da caridade e da fé religiosa nos múltiplos departamentos da compreensão que lhe assegura o acesso à vida superior. O que é que ele está dizendo com isso? Está dizendo, olha, para a educação do espírito é fundamental o conhecimento convencional, mas para a elevação do espírito, a importância das religiões são imensas. Todas. Porque todas as religiões, nos diz André Luiz, são caminhos para Deus, está lá no livro Os Mensageiros. Na sublime palestra de Telésforo, ele fala isso em todas as letras. Todas as religiões são caminhos para Deus, são criações de Deus. Todas têm um contributo imenso a dar. Né? Não importa a religião. O importa é que você tenha acesso, que são orientações para a vida. Então, olha, o caminho da intelectualidade, o estudo é importante. E as religiões todas são importantes. Tem uma mais importante que outra, né? Mas no mundo dos departamentos, né? Os poderes divinos, segundo ele aqui, continua se dizendo, os poderes divinos que nos regem, seus superiores sublimados, nos regem, determinam que toda classe de fé sincera, não importa qual, e respeitável, aqui encontre amorosa veneração, ou seja, todos que vêm ali ao templo fazer suas orações, não importa se é católico, espírita, evangélico, hindu, não interessa. Todos eles têm um maior respeito e a maior importância, né? Todos são veneráveis e respeitáveis. Observando que a reduzida comunidade de almas em prece se alinhava em posições diversas, conforme sua religião, de vez que algumas se mantinham em pé ou comodamente sentadas, enquanto que a maioria se põe de joelhos, provavelmente a maioria é católica, esse hábito, né? E lá saiu algumas indagações que se respondeu, condensando o assunto. Sim, meu amigo, desde que o respeito mútuo seja necessariamente guardado,
todos aqui podem orar como melhor lhes pareça. O importante não é a forma, nem se está em pé, ou deitado ou sentado. Não. O importante é que ele venha do coração e haja conexão. E, a verdade, a religião pode ser estabelecida aqui da forma que quiser, orar da forma que é livre. Não tem aqui nenhuma restrição. Está explicando isso, né? E, amparando-nos a curiosidade sadia, indicou certa senhora que chorava pacientemente, genuflexa, ajoelhada, diante de um nicho próximo e falou: acompanhemos, por exemplo, aquela senhora, aquela nossa irmã em súplica, que ela fez prece. Postar-nos-emos, disse ele, na retaguarda. Ficamos atrás dela, de modo a não incomodar, sem ela perceber, com a nossa presença. E envolvendo-a em vibrações, eles enviaram ela, aquela senhora que orava em vibrações de simpatia, assimilaremos a faixa mental. Ou seja, daremos uma olhada na faixa mental, o que, é que ela está orando, o que ela está pedindo, né? Percebendo com clareza as imagens que ela cria em seu processo pessoal de oração. É a tela mental. Há essa possibilidade de espíritos mais evoluídos de entrar na tela mental e saber o que é que está sendo pensado e visto por aquela criatura, né? Obedecendo maquinalmente, seja André Luiz e Lara, companheiro com vários Silas, que foram até ficar atrás da senhorinha que estava lá fazendo a prece. E, de minha vez, disse André Luiz, à medida que concentrava a atenção naquela cabeça grisalha, pendente, reverência, mais se alterava o estreito espaço no ninho aos meus olhos. Pouco a pouco, disse ele, qual se emergisse da parede lirial, branquinha demais, linda tela, se me desdobrava a visão, tomada de espanto. Era a reprodução viva, escultura de Teixeira Lopes. Que era Teixeira Lopes? Aí o autor foi a referência. Antônio Teixeira Lopes, notava escultor português, era escultura. E daquela tela, a escultura de Teixeira Lopes, que era um grande escultor, a representação de Maria Mãe Santíssima chorando o Divino Filho morto, da escultura, ou seja, mostrando a peça importantíssima de Maria Mãe Santíssima segurando Jesus no seu colo morto, né? Ela viu ele viu essa tela se plasmar ali na frente dele, a tela que estava sendo produzida pela mente da senhorinha que entrou em conexão, e o sentimento, o pensamento, ele tem essa capacidade de plasmar. E as frases articuladas da veneranda, senhora em prece, dizia o seguinte: Mãe Santíssima, Divina Senhora da Piedade, compadece-me de meus filhos que vagueiam nas trevas. E era uma senhorinha que estava ali fazendo prece pelos filhos que estavam naquelas travas e dois sofrimentos. Por amor, Mãe Santíssima, do teu filho crucificado, sacrificado na cruz, por isso que ela estava fazendo a prece à Mãe Santíssima, e a imagem de Maria, Mãe Santíssima, com o filho morto no colo, é o que estava aparecendo, que é o que ela estava, a prece que ela estava mentalizando. Ela tinha, lembrando da imagem que ela tinha de Maria, da tela de Teixeira Lopes. É a imagem que ela tinha, que estava ali materializada na frente dela. Por amor do teu filho sacrificado na cruz, ajuda-me, Senhora, o espírito sofredor, para que eu possa ajudá-lo. Você nos dê força, nos ajude, para que eu possa ajudar meus filhos que estão nas trevas, dizia ela. Bem sei, continua a prece da senhora, bem sei que por sinistro apego às posses materiais, eles mataram por apego à matéria, não vacilaram em abraçar o crime. Em verdade, senhora, eles são homicidas, infortunados, que a justiça terrestre não conheceu. Você quer que ela está dizendo? Eles mataram na terra, mataram, né? Mataram por interesses materiais. Mas assim, que a justiça da terra não puniu eles, não descobriu, eles não sofreram a punição na terra. Por isso mesmo, não sofrer a punição na terra, padece com mais intensidade, o sentimento de culpa maior, o drama das próprias consciências culpadas, enleadas à culpa. Ou seja, se ele tivesse já de alguma sorte pago parte dessa dívida com o sofrimento de ter sido aprisionado e passado por isso, já teriam, digamos assim, diminuído em parte, mas essa culpa era maior, porque não sequer foram processados pelos graves crimes que cometeram. Neste ponto da petição, da prece, Silas tocou de leve os ombros, convidando-os aos ensinamentos.
Olha, anotem no livro para vocês, isso quer dizer isso, né? É uma pobre mãe, desencarnada, que roga pelos filhos transviados nas sombras. Ou seja, era uma mãezinha desencarnada, cujos filhos foram assassinos, por interesse, etc., estão nas regiões sombrias, região de trevas. E ela pede a interferência de Maria, Mãe Santíssima, a favor dos filhos. E a imagem que ela tinha para se reportar a Maria é o quadro de Teixeira Lopes. Por isso que apareceu exatamente tal qual ele pensava nela. Ela pensava na Maria Mãe Santíssima. Invoca a proteção Maria Mãe Santíssima, disse ele, sob a representação da Senhora Piedade, que era o quadro que ela tinha. Segundo a fé, que o seu coração pode, por enquanto, albergar no âmbito das recordações da vida do mundo. Ou seja, por que aquele quadro? Porque o que ela tinha na mente, a imagem de Maria Mãe Santíssima, era aquilo. E era certamente alguém religiosa e provavelmente católica pela forma como se comportava, né? Isso quer dizer que a imagem de nossa visão, perguntou Hilário, e se respondeu sim, sim, meu amigo, é uma criação dela mesma, é reflexo dos próprios pensamentos dela, emanado com que tece a rogativa, a prece, pensamentos esses que se ajustam à matéria sensível do nicho, ou seja, há toda a energia impregnada que ajuda nesse processo, a toda aquela energia estabelecida naquele ambiente, que ajuda a projetar o pensamento e até mesmo a ela, é, a sua rogativa fica mais purificada e mais sentida, plasmando a imagem colorida e vibrante que lhes corresponde aos desejos. E respondendo automaticamente às negações que o problema nos sugira, continuou Silas. Isso, contudo, não significa, ele está explicando, que a prece esteja sendo respondida por Maria Mãe Santíssima. Não. Petições semelhantes a esta que está sendo feita a Maria Mãe Santíssima elevam-se aos planos superiores e aí são acolhidas pelos emissários de Maria de Nazaré, a Maria Mãe Santíssima, os emissários dela, os emissários dela, a fim de serem examinadas e atendidas, ou seja, esses pedidos são pela equipe Maria Mãe Santíssima, são acolhidas, são examinadas para atender naquilo que for possível, conforme o critério, né, da verdadeira sabedoria. Ou seja, o que é o critério da verdadeira sabedoria? Que, na verdade, esse pedido é atendido de forma que venha a trazer benefício, não os pedidos que a gente faz que vai trazer prejuízo, como a ideia de pedir riqueza, ou de pedir coisas materiais que às vezes vai nos atrapalhar mais do que ajudar. Quando devemos pedir é força e coragem para enfrentar e vencer nossas provações, e não bem materiais que não são nossos, na verdade, que às vezes nos atrapalham mais pela cobiça, etc., pelo orgulho do que os benefícios. Então, pedir coragem, né? Espraiando o olhar pelos circunstantes, prosseguiu esclarecendo. Silas, olha, vamos olhar outra pessoa aqui para você ter uma compreensão. Vou pedir, procurar outra criatura que me está orando para vocês terem uma compreensão do que eu estou falando. Encontravam-se aqui devotos de vários grandes heróis do cristianismo, ou seja, não só está sendo pedido preces aqui a Maria Mãe Santíssima, nem a Jesus, não. A gente endereça nossas preces a outras criaturas que a gente tem fé, que a gente cultua, respeito e amor e tal. E olhando ao entorno com a sua ampla experiência, Silas o tinha, uma outra senhora em oração acrescentou: ali temos essa senhora, essa matrona, uma senhora respeitável, orando a proteção de Maria, de Teresinha de Liseu. Santa Teresinha, aí quem é essa Teresinha de Liseu? Santa Teresinha do Menino Jesus da Igreja Católica, desencarnada em Carmelo de Liseu, na França, em 30 de setembro de 87. O autor explica isso aí, quem era. Ou seja, aquela senhorinha estava fazendo uma prece para Teresinha de Liseu, que é Santa Teresinha de Liseu, para entender quem é. Ou seja, aquela outra filha da Maria Santíssima, essa já era uma outra entidade que marcou a sua trajetória até pela parte do bem. A doce monja de Carmelo, na França, desencarnada na França. E a mensagem dela alcança, a pergunta que foi do Hilário, e a mensagem dessa senhora alcança o coração da famosa freira? Perguntou Hilário, com otimismo, dizendo. E então Silas, como não? Respondeu Silas. Depois da morte, vou explicar como é que é o processo. Depois da morte do corpo, as criaturas efetivamente santificadas, como ela, né, encontram as mais amplas cotas de serviço
na expansão da luz ou da caridade. Ou seja, todo o trabalho que ela fez, a colheita dela é muito extraordinária, e ela pode, digamos assim, partilhar essa colheita sublime, cada um dá o que tem, não é? Em favor dos necessitados. É partilhar o pão do Espírito, não está dizendo isso. Ela tem muito crédito, e as criaturas que solicitam ela, ela pode partilhar, porque tem o que dar, né? Então, a expansão da luz, ou da caridade, ou do conhecimento, ou da virtude, de que se fizeram a fonte viva de inspiração quanto no aprendizado humano. Se ela colheu, a colheita dela foi extraordinária pelo grande bem que fez. Você está explicando isso, né? O céu beatífico, eu vou explicar. Essa história de céu, que as pessoas imaginam que vão sem ter mérito. O céu beatífico, as pessoas acham que morre para o céu, não importa o que fez, né? Não funciona assim. O céu beatífico estanque existe apenas na mente ociosa, daqueles que pretendem o progresso sem trabalho, paz e esforço. Não existe isso. A gente vai para um lugares felizes se você fez por onde, se você teve mérito, você praticou o bem, o amor, a fraternidade, assim. Viveu o ensinamento do Evangelho. Se não, não existe isso. Né? Não existe essa história. Quem lembra do livro Obreiro da Vida Eterna, do padre Domênico, que achava que só pelo fato de ter sido padre iria para o céu, engana-se, cometeu graves erros, graves crimes e foi para regiões de sofrimentos imensos, na região do umbral intermediário. Né? Então, não existe isso, não é o fato de você ser espírita evangélico. E algumas pessoas já viram, eu sou pago, eu frequento a igreja X, pago, dízimo, estou salvo. Isso é uma bobagem, né? Fé sem obras é morta, né? Você tem que ter mérito, né? Aí, olha, funciona assim não, o céu beatífico. Toda criação, beleza e aprimoramento, alegria e luz incessante na obra de Deus. Se você tem mérito, a preservar-se, a expressar-se divina e infinita através daqueles que se elevam para o infinito amor. Então, toda criação é beleza, aprimoramento, evolução, alegria, para aqueles que têm. Para aqueles que plantaram a boa semente e colheram frutos extraordinários, pode partilhar esse pão do Espírito, em outras palavras. Assim, pois, o coração que deixa a terra numa sementeira, que plantaram a boa semente de fé e abnegação, passa a nutrir no plano espiritual a lavoura da semente boa que está lá, continua a lavoura das ideias e dos exemplos que levou aos irmãos de luta evolutiva. Lavoura essa que se expande naqueles que lhes continua o ministério sagrado, crescendo assim em trabalho e influência para o bem do setor da ação iluminativa e santificante que o Senhor confia. Então, as pessoas que vieram aqui fizeram uma obra extraordinária, como Franciscano Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Madre Dulce da Bahia, essas criaturas deixaram um trabalho e as tarefas que eles deixaram continuam. O trabalho de Chico continua o trabalho de Madre Teresa de Calcutá continua, as entidades continuam trabalhando. E as pessoas que, na verdade, solicitam assistência, tem toda uma gama de grandes trabalhadores que estão a serviço, como a prece é feita para essas monjas, por exemplo, aquela equipe dela, como a de Maria Mãe Santíssima, faz todo o trabalho para recolher aqueles pedidos para, na verdade, ajudar da melhor maneira possível. Isso que está dizendo. Meu companheiro, que assinalar o esclarecimento com tanta atenção, perguntou. E na hipótese olha, pergunta interessante. E na hipótese de a alma julgada santa, mas tem que ser santa, entre os homens, não ser realmente santa no plano da verdade? Pergunta é essa. As preces que se lhe dirigem, sejam dirigidas, atingem os objetivos visados, ainda mesmo quando o suposto santo permaneça em duras experiências nas regiões das sombras? Essa pergunta é muito interessante. Quem lê o livro Entre a Terra e o Céu vai saber muito bem. Você lembra da história da menina Evelina, que tinha um conflito imenso dentro da casa dela? O marido, o pai dela, a madrasta e o irmão, e ela que tinha, vivia um ambiente de profunda complicação, de conflitos imensos. E ela então roga uma prece à mãe, Odila. Pede a mãe que tem desencarnado. Pede à mãe ajuda para que aquele ambiente seja desanuvoado. Que a paz volte a reinar em sua casa. Só que não sabia ela que quem estava protagonizando aquele ambiente de desarmonia imensa era Odila, que tinha um ciúme imenso do marido que casou de novo e queria, por todas as maneiras, atrapalhar o casamento e até matar a própria, a segunda esposa do marido, né? Olha que coisa impressionante. Aí a história da prece refratada, porque, na verdade, André Luiz estava em nosso lar, assistindo a prece do ministro Clarence sobre exatamente as preces.
E aí ele viu, olha, é chamado prece refratada. Foi mandado para a Odila? Foi, mas a Odila não tinha condições de atender, porque ela era a causadora daquele mal, e chegou até onde? Chegou em nosso lar. Por quê? Porque aquela menina, Eveline, tinha reencarnado vindo do nosso lar. O pedido de socorro dela chegou lá no nosso lar, pedindo ajuda, e a ajuda veio. É a prece refratada. Então quer dizer o seguinte, que toda prece feita, ela tem resposta. Se aquela a quem foi direcionada não pôde atender, vai a quem pode. Mas a prece, toda prece tem repercussão, toda prece tem um desdobramento, isso que quer dizer. E é a mesma pergunta que ele responde, é a mesma questão que diz aqui. Sim, Hilário, a pergunta respondida. Disse Silas. As orações podem não encontrar de imediato o espírito que se destinam, mas alcançam-lhe o grupo de companheiros que se deveria ajustar-se e que amorosamente o substitui na obra da Assistência Bem. Tem aquele grupo dela, da monja, que deixou a instituição lá na Terra, fazendo um trabalho interessante, os assessores dela captam e vão dar todo o bom encaminhamento a que a prece tem um desdobramento importante. Em nome do Senhor, disse André Luiz, Sila, em nome do Senhor, visto que na realidade todo amor na criação eterna é de Deus, em nome dele, imaginemos para exemplificar que a monja, está falando lá, não tivesse temporariamente condições de prestar auxílio. Isso acontece. Se isso acontecesse nas grandes almas acrisoladas na disciplina da instituição, da intuição, da instituição, em que tanto se distinguiu, lá na obra dela, na Terra, da monja, se encarregariam de fazer por ela o trabalho necessário e justo até que pudesse tomar sobre os ombros ao apostolado que lhe compete. O que quer dizer com isso, gente? Vamos imaginar agora, 15 dias agora, Divaldo Pereira Franco desencarnou. Era um espírito sublimado? É. Um grande trabalho, sim. Então, se alguém mandar enviar uma prece agora pedindo a Divaldo socorro, ajuda, é possível que Divaldo ia estar na fase ainda de adaptação no mundo espiritual, não tenha ele condições, em princípio, de resolver, de atender, enfim. Então, o espírito também vai para a mansão do caminho, ou dos seguidores do grupo de trabalho dele que estejam lá desencarnados, enfim, do grupo de auxiliares dele, do grupo de apoio com Joana Diana, enfim, mas terá repercussão. É a mesma coisa que está explicando, né? Todavia, ponderou meu colega, será de crer que o espírito das congregações, que é um juntamento de criaturas que se envolvem no trabalho, como dessa de matéria de Calcutá, as congregações são um grupo de pessoas que se juntam para desenvolver essas tarefas em nome de instituição, como a de Chico e tantos outros. Religiosa, ainda permanece vivo o espírito das congregações, permanece vivo nas esferas mais altas, ou seja, tem aquele trabalho todo foi desenvolvido, tem defensores, criaturas que estão lá ajudando essas congregações? É óbvio que tem, né? Todo trabalho no campo do bem tem um grupo de assistência muito grande no mundo espiritual, que é quem dá o suporte a que esse trabalho aconteça. O Ascenso sorriu e ajuntou. Não no sentido estreito do sectarismo terrestre. Quanto mais se eleva ao cimo da vida, mais se despe as almas das convenções humanas, aprendendo que a providência é a luz do amor, a providência divina é a luz e amor para todas as criaturas. Entretanto, até que a alma se identifique com os fatores sublimes da consciência cósmica, falei um pouquinho de Vivaldi, os círculos de estudo e fé, aperfeiçoamento e solidariedade pelo bem que realizam, estejam onde estiverem, merece maior acatamento das inteligências superiores que atendem à execução dos planos divinos. É aqui que falou há pouco tempo, né? Há um grupo importante de entidades que dão suporte àquele trabalho e esse pedido feito, nem que a alma não tenha condições agora de desenvolver, toda aquela equipe que trabalhava com ele tomará a providência e chegará a quem possa ajudar e dar desdobramento positivo à prece. Logo após, como se quisesse fixar em nosso espírito os méritos da lição, dirigiu o olhar para uma certa senhora que se mantinha em prece, não distante de nós, e depois de ligeira observação, conduziu-nos até ela, recomendando-nos atenção. Ou seja, disse Silas, anote, esse outro aqui também é importante. Esses exemplos todos serão importantes para vocês colocarem no livro de vocês aí. Procurei uma similar na faixa mental, se aproximar do mesmo jeito daquela senhorinha, olhar a tela mental dela. E estabelecer a sintonia,
surpreendemos no nicho a imagem viva e simpática do nosso abnegado doutor Bezerra de Menezes. Foi um apóstolo espiritismo cristão no Brasil, desencarnado no Rio de Janeiro, em 1900, é a nota do doutor espiritual. Ao mesmo tempo que ouvia a súplica, a oração da senhora para o doutor Bezerra, da companheira isolada. Doutor Bezerra, por amor de Jesus, não abandone meu pobre Ricardo nas trevas da desesperação. Meu esposo infeliz atravessa rudes provas, Senhor. Ô generoso amigo, socorre-nos, doutor Bezerra. Não permite que ele desça ao abismo do suicídio. Então, ele está pedindo uma prece para o esposo encarnado, né? Que está pensando em suicidar no desespero imenso, e pedindo ajuda ao doutor Bezerra, a intercessão dele, para evitar o suicídio de Ricardo, esposo dela. Dá-lhe coragem, pediu a senhora, e paciência. Sustenta-lhe o bom ânimo, doutor Bezerra. As dificuldades e as lágrimas que o afligem, falando agora de Ricardo, no mundo, caem sobre minha alma como chuva de fel. Ou seja, as dores do marido repercutiu nela. E ela, visando ajudar o marido, todas as dores deles eram sentidas por ela. Por isso que ela estava ali implorando a intercessão do doutor Bezerra de Menezes, visando a intercessão do grande espírito para evitar aquele suicídio. Silas, interrompemos a reflexão acentuando. Segundo conhecemos, o santuário que serve a oração digna, sem cultos especiais, se todos os cultos são muito bem-vindos, ali alguém recorre ao amparo da monja de Lisboa. Aqui um coração infortunado pede socorro ao notável companheiro do Espírito no Brasil, doutor Bezerra. Antes de desviar a minha atenção, fitei o semblante do grande médico, doutor Bezerra. Segundo as recordações da irmã que orava, o que estava plasmado a imagem que ela tinha na fotografia que a doutor Bezerra, né? Orava confiante, anotando o primor da fotografia mental que ela exteriorizava. Víamos ali o retrato de doutor Bezerra, qual conhecemos, sereno, simples, bondoso e paternal, aquela figura extraordinária. Parecendo-nos as interrogações costumeiras, precedendo as interrogações de sempre, Silas já adiantou. Falando do doutor Bezerra, com mais de 50 anos consecutivos de serviço na Casa Espírita, já faz mais, esse livro foi escrito na década de 40, já faz mais de 100 Casa Espírita, depois de desencarnado, doutor Bezerra faz jus à formação de extensa equipe de colaboradores que lhe servem à bandeira de caridade. Sempre os espíritos estudiosos e benevolentes obedecem-lhe às diretrizes da lavoura do bem, na qual opera em nome do Cristo. Deste modo, legou Hilário, é fácil compreendê-lo agindo em tantos lugares ao mesmo tempo. O que quer dizer isso, gente? Doutor Bezerra de Menezes Cavalcante, esse grande alma, inclusive Dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Devoção no Invisível, fala que dos espíritos que se comunicam na Terra. Doutor Bezerra de Menezes e Emmanuel são os espíritos mais elevados que se comunicam através dos médios na Terra. Espírito de grande envergadura espiritual. Divaldo Pereira Franco, certa feita, falando sobre o doutor Bezerra, disse que quando ele fez 50 anos de desencarnado, um trabalho gigante em favor dos sofredores, Maria Mãe Santíssima convidou-o a ascender a planos mais elevados. E ele rogou a Maria Mãe Santíssima que gostaria de continuar na Terra enquanto houvesse dor e sofrimento. Mostra o espírito de abnegação e de amor à humanidade. Quando fez 100 anos, Jesus o convidou de novo para ascender aos cimos espirituais e ele respondeu do mesmo jeito que gostaria de permanecer na Terra, se fosse possível, para continuar a enxugar as lágrimas dos sofredores do mundo, mostrando esse extraordinário espírito. Segundo Divaldo Pereira Franco, a grandeza espiritual é tanta de Dr. Bezerra que ele, o trabalho dele alberga não só o Brasil, mas boa parte da América Latina. São incontáveis número de centros espíritas, o nome dele, que ele tem, que ele, na verdade, ele é o guia desses centros espíritas. Ele atua nesses espíritos, em todos esses lugares, não só diretamente a ele, mas uma gama de espíritos coordenados por ele. Vários coordenadores que têm equipes imensas que albergam esses lugares todos pela grandiosidade do seu espírito. É como se fosse um sol irradiando aqui para vários lugares, uma grande amplitude
do seu amor imenso, sua grandiosidade, pode ajudar muitas pessoas. Aí Silas disse, é isso mesmo, disse, atende vários casos espíritas. Como acontece na radiofonia, foi um exemplo aqui, uma figura de linguagem. Na radiofonia, em que a estação emissora, a estação de rádio daqui emite, está para os postos de recepção, os rádios que recebem o som, assim qual uma só cabeça pensante para milhões de braços, um grande missionário da luz, do caso do Dr. Bezerra, em ação do bem, pode refletir-se em dezenas ou centenas de companheiros que lhe acatam a orientação no trabalho ajustado ao desígnio do Senhor. Ou seja, ele, pela sua grandeza espiritual, tem a capacidade de irradiar para muitas instituições e está os trabalhadores, em nome dele, trabalhando e assistindo milhares e milhares de criaturas, instituições espirituais e aquelas emissoras de prece, etc, etc. O que quer dizer isso? Bezerra de Menezes, invocado carinhosamente por aquela senhora, em tantas instituições, não só lá, instituições de lares espíritas, ajuda a todos eles, pessoalmente, ou por intermédio das entidades que o representam, com extrema fidelidade. No livro Devação do Invisível, de Dona Ivone, fala que é um dos filhos mais elevados do planeta. Por isso, disse Silas, terá o seu campo próprio de atividade, doutor Bezerra, assim como um chefe de serviço humano possui a sede administrativa, na qual distribui com os comandados o pensamento diretor da organização. É assim que funciona. Tem o presidente de uma empresa que tem várias filiais por todo quanto é canto, e as ordens dele vêm passando de diretor para chefe, até chegar a todos. É do mesmo jeito o pensamento. Falou no Silas, só idêntico. É o senhor que tem meio de instalar dignamente qualquer dirigente do trabalho humano, um dirigente da empresa que manda, ainda mesmo nas mais ínfimas experiências da vida social do planeta, não relegaria à intempérie os emissários da luz, do plano espiritual. Não, se atende lá, porque não atende as criaturas iluminadas. Assim dizendo, Silas discretamente nos compelia a caminhar na direção da porta de acesso ao pátio exterior, ou seja, saindo já do templo, diante desses três exemplos importantes vistos, que serve muito bem para ver a lei de ação e reação, da intercessão junto às entidades venerandas, visando a assistência, né? Alcançando a saída do templo, disse André Luiz, notamos que a claridade ambiente se apagava de imediato. A poucos metros do pórtico de saída, dando-nos a ideia de sofrer tremendo impacto nas sombras circundantes. O que significa isso, gente? Aquela luminosidade imensa era fruto das energias irradiadas pelas preces. Pessoas com a fé ardente. Lembra que cada um de nós faz um ambiente. Onde está o pedido do bem, do amor, da fraternidade, está todo iluminado e harmonioso. Onde está das trevas, do mal, das infelicidades, também está. Lá fora era treva. Então, a gente tinha um choque. Ela saiu daquele lugar de muita luz, muita prece, muita fé, quando ele energia condensada, e quando ele saiu, choque. De repente, aquela luz se apagou, a luz ficou para trás e ele estava olhando para fora, as sombras, né? Ele dizendo, no átrio, no enorme átrio, adensava a turba. Assim, por que ele teve um choque? Também tem aquela história, né? Você, quando... É isso mesmo. Ó, a história da pupila dilatada. Você está num ambiente de luz imensa, de repente você está no escuro, você tem um choque na sua visão também. Ele vai explicar isso aqui. Grupo disse, num ambiente enorme, sombras de tremendos papas, dando a ideia de sofrer tremendo impacto das sombras circundantes. No enorme pátio do templo, adensava-se turba imensa, grupo diverso. Conversava em voz alta, havia quem chorasse, quem deprecasse, quem gemesse. Nossa visão ainda não adaptada, por causa da história citada, não tem muita luz, de repente, escura, questão da uma certa datação da pupila, mal registrava os contornos da grande multidão que ali se aglomerava. A gente já viu, em capítulos passados, que há as criaturas que estão buscando se melhorar daquela multidão de criaturas que vivem nas trevas, que começam a se aproximar da mansão, do hospital, em busca de socorro. Os que estão em condições vão sendo recepcionados, os que não vão sendo ajudados, dentro do possível, até que estejam em condições de ser resgatados. Já vimos isso. Esse contingente de criaturas, a multidão que estava ali fora, gemendo, etc., essas criaturas, é em processo de transformação, de renovação, né?
Tá. Entretanto, podíamos ouvir com precisão as palavras de gritos, de rogativas, de pedidos ardentes, de desconsolados, apelos. Quer dizer, tudo estava pedindo socorro, ajuda, etc., né? Notando a estranheza, Silas observou comovido. Aqui temos um parlatório da mansão. Ou seja, nós tínhamos ambientado dentro da capela, que algumas criaturas que tinham condições de ir lá, adentravam e faziam, sim, dentro, cerca de 200, mas lá fora, o parlatório, todo mundo fala, o parlatório, quando se fala, uma quantidade imensa de criaturas pedindo socorro. Aqui temos o parlatório da mansão, ao qual comparece grandes fileiras de almas sinceras e sofredoras em fase de renovação, mas habitualmente em profundo desespero, a inibir-lhes as vantagens da oração pacífica, ou seja, estão ainda num processo gradativo de renovação. E com expressivo gesto, juntou neste grande recinto, no átrio, dedicado à palavra livre, por isso que é o parlatório, encontramos realmente a nossa divisa vibratória, ou seja, aqui há uma vibração completamente diferente. Nessa outra aqui é uma vibração distinta, já das criaturas em esse sofrimento. E lá fora, então, treva total das criaturas brutalizadas. Além dele, disse ele, além do átrio, é a dor inconformada e terrível das criaturas em situação profundamente sofredoras, gerando monstruosidade e desequilíbrio, as criaturas em estado de brutalidade que acham que continuam na crueldade e achando que está certo, continuam na situação de brutalidade e não estão no estágio de arrependimento e remorso ainda não, né? Gerando monstruosidades e desequilíbrio, a exprimirem o inferno da intervenção, da interpretação religiosa comum, como diz a doutrina católica, esse local de dor profundo, chamado de inferno. E a doutrina espírita chama de regiões de sofrimentos imensos, região de trevas, de dor, né? Que é temporário. Ninguém fica eternamente nos infernos, sabe que o inferno eterno seria uma falta de caridade de Deus, Pai misericordioso e bom. Você está lá até que se renove, se transforme, resgatado e conduz o seu processo de renovação. Tanto com Jesus nos diz que somos deuses, né? Nós somos um processo gradativo de transformação para buscarmos a plenitude. Um Deus pleno é preciso esse processo de transformação. Chamado pelo amor ignorado, vem a dor reparadora, né? No entanto, muros adentro, ou seja, ali é a parte que estava saindo da mansão, do hospital, muros adentro do hospital, da nossa casa, é a dor paciente, ou seja, é aquele que já se renovam, já estão se renovando, é aquele que já sente a culpa, já sente o remorso, estão numa fase de transformação. E o grande processo de mudança está aí. Então, você começa a entender que sua conduta errada, o processo de mudança está acontecendo. Quando você acha que está certo, quando na frente de tortura, brutalidade, ignorância, está longe do processo de renovação, né? E dentro da casa é a dor paciente e compreensível, que não é milagre. Você sair daquele processo de brutalidade, mas é todo um processo de renovação que é muito doloroso, é enfrentar as consequências de seus atos, né? É a dor paciente e compreensiva, criando renovação e reajuste para o caminho dos céus. É o processo de renovação gradativa. Todos os resgatados são tratados para as sequelas mentais decorrentes daquele problema, desse processo de sofrimento terrível, processo de reeducação, de transformação, visando a reencarnação, para com nossas jornadas, para se repactuar com quem erraram, para pagar a duplicata dos erros do passado, para aprender as lições que foram aprendidas ainda. Diante do quadro deprimente sobre nossa vista de Sandra Luiz, não dispunha de expressão para qualificar o estupor, o assombro de que nos sentíamos dominados. Vê esse grande contraste, né? Foi por isso que nos calamos, disse André Luiz, de maneira instintiva, perante a quietação de Silas, que, ao nosso ver, recorria silencioso a favor da oração por aquela gama de sofredores, uma situação muito dramática, de sofrimento intenso. São as dores superlativas dessa região de dor, das regiões abissais de dor e sofrimento chamadas das regiões infernais, ou trevais. Meus amados irmãos, aqui a gente conclui esse capítulo muito interessante, que fala sobre as intercessões, que é importante a gente entender, até para poder, nos capítulos vindouros, a gente compreender como está sendo os processos de encarnação dessas criaturas que vieram dessa região de trevas. Começou o processo de quitação de suas dívidas. Como é que está sendo esse processo? É interessante, dentro da lei de ação e reação, importantíssimo. Então, os irmãos queridos que tiverem alguma pergunta, estamos aqui para responder, dentro das nossas possibilidades. Se não, estamos aqui convidando-os para estarmos juntos na próxima quarta-feira, se Deus quiser,
Temos toda uma semana de muita paz, de muito amor, de muita luz. Deus abençoe e proteja a todos. Muita paz.